Casa do Senhor, sentirmos a sua presença, e muito bom poder ministrar a sua palavra. Só complementar aqui os anúncios, na sexta-feira também vai ter um trabalho para as meninas, as jovens no caso, é o Femininas. Eu até mencionei ele aqui ontem, e aí a Thaís hoje, que é a secretária da nossa igreja, ela me informou que o Igor, que é o nosso líder dos jovens, falou que vai ter esse trabalho. Então, enquanto a gente vai estar tendo aqui o trabalho dos homens, tem um trabalho aí especial para as nossas jovens, o Femininas, tá bom? Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo. Livro de Atos, capítulo de número 2. Quero trazer aqui uma palavra que Deus tem colocado aqui no meu coração. Atos, capítulo de número 2, a gente vai ler do versículo de número 1 até o versículo de número 17. Hoje a gente vai fazer uma leitura um pouquinho mais extensa. Se você encontrou, você diz um amém. Maravilha. O povo sabido é outra coisa, é rápido. Atos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Acompanhe a leitura comigo, diz assim, ó. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Versículo 14, porém Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Glória a Deus pela sua palavra. Você pode curvar sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te rendemos graças, nós louvamos o teu nome. Maravilhosa é a tua palavra, poderosa é a tua palavra. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de por mais uma vez estar diante da tua igreja e poder ser instrumento nas tuas mãos. Pai, mais uma vez me usa para que o teu povo seja edificado e para que o teu nome seja engrandecido aqui nesse lugar. Nós te adoramos, ó Pai, e que possamos receber com alegria tudo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Espírito Santo, tu tens liberdade para agir no nosso meio, no nome de Jesus. Amém. Sempre antes de pregar tem ajuda. Vira para pelo menos uma pessoa perto de você e diga: hoje. Vai, irmão, pode falar. Você está elegante demais. Parou por quê? Porque parou. Feio é o diabo, filho de Deus é o quê, irmãos? É tudo bonito e arrumado e é cheio do Espírito Santo também.
Você é a imagem e semelhança do Senhor, você é a coroa da criação, você é o que há de mais especial nessa terra. Nunca deixe nada e ninguém tirar isso da sua mente, do seu coração. Até o homem era bom, mas depois do homem ficou muito bom. Ô meu irmão, você é a imagem e semelhança do Senhor. Deus não te criou para desgraça, Deus não te criou para o fracasso, Deus não te criou para a derrota, Deus criou você para que você seja abençoado, Deus criou você para vencer, Deus criou você para avançar, Deus criou você para crescer, Deus criou você para conquistar, Deus criou você para que você possa desfrutar do melhor dessa terra, e Deus criou você para que você seja cheio do Espírito Santo. E nós estamos nesse mês, irmãos, num mês muito especial, onde o nosso pastor propôs para todas as nossas igrejas que nós estivéssemos buscando renovação espiritual, colocamos como mês do avivamento na nossa igreja, e pedindo a Deus uma palavra. O Senhor me levou aqui esse texto, na verdade, dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem sobre aqueles que estavam ali buscando, obedecendo a ordem de Jesus, e eu quero compartilhar aqui nessa noite algumas marcas de um crente cheio do Espírito Santo. E essa minha palavra, ela vai ser baseada em alguns símbolos do Espírito Santo, e por isso que eu escolhi esse texto de Atos, capítulo de número 2, porque fica muito evidente um dos símbolos do Espírito Santo. Eu vou compartilhar aqui pelo menos 4 símbolos do Espírito Santo, e por meio desses símbolos do Espírito Santo, extrair aqui algumas verdades, algumas marcas do crente cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 2, o versículo número 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. É 2, capítulos número 4, eu confundi aqui. Atos capítulo número 2, onde é que está o fogo aqui? É o versículo 3, não é o 4. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Fica muito claro aqui o simbolismo do fogo, apontando para o Espírito Santo como fogo. E aí, antes de entrar nos símbolos, eu quero fazer aqui algumas considerações muito importantes. São 3 considerações. Atos capítulo de número 1, versículos 4 e 5. Vou fazer 3 considerações. Atos capítulo 1, versículos 4 e 5. Por isso que eu confundi aqui e falei que era Atos 2, 4. É porque Atos capítulo 1, versículos 4 e 5, a primeira consideração que eu quero fazer. Olha o que está escrito em Atos capítulo de número 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: que de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Antes de entrar nos símbolos aqui, eu quero fazer essas 3 considerações. A primeira consideração que eu quero fazer aqui: irmãos, a busca pelo revestimento de poder, a busca pelo Espírito Santo, ela não pode ser tida na minha e na sua vida como algo trivial, como algo comum, ou como algo dispensável. Você prestou atenção? Atos capítulo 1, versículo número 4, isso aqui é Jesus falando. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. O que é determinar? Jesus deu uma ordem, Jesus deu um comando para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Esperem a promessa do Pai, que de mim vocês ouviram. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: o derramamento do Espírito Santo não é algo trivial. O derramamento do Espírito Santo não é algo qualquer. O derramamento do Espírito Santo não é algo comum. O derramamento do Espírito Santo não é algo dispensável. Não. Nós precisamos buscar poder do Espírito Santo, irmãos. Porque se nós não tivermos uma experiência com Deus, se nós não tivermos uma experiência com o Espírito Santo, eu coloquei aqui, uma pessoa que não tem uma experiência marcante com o poder de Deus, uma pessoa que não tem uma experiência real com o Espírito Santo de Deus, ela fica à mercê de alguém com uma opinião um pouco mais elaborada sobre Deus. Ainda que essa opinião possa estar totalmente errada ou equivocada,
mas porque pode ser uma opinião elaborada de alguém que é inteligente, de alguém que sabe argumentar, de alguém que sabe usar do raciocínio lógico para poder manipular, para poder enganar, para poder distorcer. Se a pessoa não tem a marca do poder do Espírito Santo na sua vida, se essa pessoa ela não tem uma experiência real com Deus, irmãos, ela é levada, ela se distancia. E é por isso que o Espírito Santo, eu creio que Ele colocou isso aqui na minha vida, aqui nessa noite, essa palavra para compartilhar com gente aqui. Ei, nós precisamos buscar poder do Espírito Santo. Nós precisamos cada vez mais nos revestir do Espírito Santo de Deus, porque Jesus não pediu, Jesus mandou, Jesus comandou, Jesus ordenou para os seus discípulos: ei, vão ficar em Jerusalém, porque vocês precisam receber poder, porque eu tenho uma obra para ser feita, eu tenho uma obra para ser realizada, eu tenho pessoas para serem alcançadas, e vocês precisam de poder do Espírito Santo. Seja a boca de Deus para alguém perto de você, diga para ele: você precisa de poder do Espírito Santo. Essa é a primeira consideração que eu quero fazer, irmão. Jesus não pediu uma ordenança. Nós não podemos ter a busca pelo poder da renovação espiritual, do revestimento do Espírito Santo como algo trivial, como algo comum ou algo dispensável. A segunda consideração que eu quero fazer está lá em Atos capítulo 2, versículo de número 39. No dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo de número 39. O apóstolo Pedro, ele é ousado. E ele diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. A segunda consideração que eu quero fazer aqui é essa aqui, ó. O Espírito Santo está disponível para todos. O Espírito Santo não é exclusividade apenas para alguns. O Espírito Santo não é exclusividade apenas para um determinado período. O Espírito Santo não é exclusividade apenas para um determinado tempo. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, ele foi muito claro. Ei, a promessa vos diz respeito a vós, a promessa vos diz respeito a vossos filhos, a promessa diz respeito a todos que estão longe. Nós somos esses, os de longe. E o Espírito Santo é para mim, irmão. O Espírito Santo é para você. O Espírito Santo é para a sua casa. O Espírito Santo é para a sua vida. O Espírito Santo é para a sua família. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Não é trivial, está disponível para todos, é verdade. Mas uma terceira consideração que eu quero fazer, que é muito importante. Não é trivial, está disponível para todos. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 5, versículo de número 18, ele diz: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não é trivial, está disponível para todos, mas o Espírito Santo é para quem busca. O Espírito Santo é para quem deseja. Deus deseja derramar, Deus quer nos revestir de poder, Deus quer nos enviar o seu Espírito Santo, Deus quer nos encher, mas cabe a mim e a você buscarmos ser cada vez mais cheios do Espírito Santo. Não é uma ação unilateral de Deus, não. Deus enche aquele que busca, Deus enche aquele que pede, Deus enche aquele que anseia, Deus enche aquele que deseja. Eu já falei aqui e vou repetir: sempre há mais do Espírito Santo a ser derramado sobre a minha e a sua vida, mas Deus nunca vai derramar além daquilo que nós desejamos. Deus quer derramar, mas Ele quer ver desejo. Deus quer derramar, mas Ele quer ver sede. Deus quer derramar, mas Ele quer ver anseio. Será que tem algum povo que anseia aqui o Espírito Santo essa noite? Será que tem alguém aqui que tem o desejo de ser fortalecido, de ser enchido, de ser revestido do poder de Deus? Que assim seja no nome de Jesus, meu irmão. Que eu e você possamos cada vez mais buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Então eu queria começar com essas três considerações que eu acredito ser muito importante. Meu irmão, nunca tenha o Espírito Santo, o revestimento de poder, o ser cheio do Espírito Santo como algo trivial ou algo comum. Não, é indispensável para nós fazermos e realizarmos a obra de Deus.
esteja sempre claro na sua mente e no seu coração, está disponível para todos, não é para uma classe específica de pessoas, não é para uma elite espiritual, não foi apenas para um determinado tempo, para uma determinada época, não, é para nós hoje, é para mim, é para você, é para sua casa, é para sua família, mas a gente precisa entender que é para aqueles que buscam, que desejam e almejam, e o Senhor derrama do seu poder e do seu Espírito sobre nós. Mas vamos lá aqui para os símbolos do Espírito Santo, que vão dar aqui para mim e para você algumas marcas do crente cheio do Espírito Santo. Mateus capítulo 3, versículo 16, Mateus capítulo 3, versículo de número 16, Jesus sendo batizado, nos aponta para um dos símbolos do Espírito Santo. Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 16 diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então eu quero fazer uso aqui desse primeiro símbolo, o símbolo da pomba. O que a gente pode aprender? O símbolo da pomba, falando a respeito do Espírito Santo na vida do crente. Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 16, Jesus falando, ele diz: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. Uma outra versão diz: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e inofensivos ou sensíveis como as pombas. A pomba aponta para a sensibilidade. Então, o Espírito Santo ministrou ao meu coração que quando o Espírito Santo aqui é colocado como símbolo da pomba, está dizendo que o crente cheio do Espírito Santo é um crente sensível, é um crente atento, é um crente alerta, é um crente sensível à maldade, é um crente sensível à violência, é um crente sensível à corrupção. É o que a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3, na época de Noé, que quando o Senhor diz: Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque o Espírito de Deus é um espírito sensível ao mal, é um espírito sensível à violência, é um espírito sensível à injustiça, é um espírito sensível à corrupção, é um espírito sensível à mentira, é um espírito sensível ao pecado. É impossível um crente ser cheio do Espírito Santo, e agora você vai entender, e ele se sentir bem num ambiente de corrupção, e ele se sentir bem num ambiente de violência, e ele se sentir bem num ambiente de fofoca, e ele se sentir bem num ambiente de inveja, e ele se sentir bem num ambiente de confusão, e ele se sentir bem num ambiente de contenda. Não, um crente cheio do Espírito Santo, ele é sensível. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não consegue ficar à vontade num lugar onde estão sempre falando mal das pessoas, onde estão sempre criticando, onde estão sempre falando que nada presta, que nada está bom, que nada vai dar certo, que nada vai para frente. Não, meu irmão, um crente cheio do Espírito Santo, ele é incomodado. Um crente cheio do Espírito Santo, não adianta, o Espírito Santo ele é sensível. A gente vê hoje, irmãos, o mundo, esse sistema que nós vivemos, que a Bíblia diz que jaz no maligno, que prega o aborto, que prega a eutanásia, que prega a liberação das drogas. Nós, como crentes cheios do Espírito Santo, não podemos nos acomodar. Nós, como crentes do Espírito Santo, não podemos ficar satisfeitos. Nós, como crentes cheios do Espírito Santo, não podemos nos moldar. É o que o apóstolo Paulo diz: eu rogo-vos a vocês que transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vocês não podem se conformar com este mundo. O crente cheio do Espírito Santo, ele é sensível. E olha que interessante, quem está lendo o livro de Atos, você vai perceber isso. O apóstolo Paulo, eu peguei dois textos muito interessantes. Atos capítulo 16, versículo de número 18. Paulo está pregando em Filipos. E aí ele está pregando. E aí ali tinha uma menina que tinha um espírito de adivinhação. E aí essa menina,
ela começa a falar: olha, esses aí que estão pregando o caminho da salvação, eles são servos do Altíssimo. Mas a Bíblia é muito clara, o texto é muito claro. Era uma menina que tinha um espírito de adivinhação. E fala um dia, e fala 2 dias. E aí o texto diz que chega um determinado momento que o apóstolo Paulo, ele fica perturbado. Porque Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, irmão. Paulo era alguém que tinha sensibilidade espiritual. Então, quando essa mulher está ali e ela está falando, e ele está percebendo que o Espírito Santo começa a incomodar, ele está sensível, ele vai lá e repreende aquele espírito maligno e liberta a vida daquela jovem. Ô meu irmão, Deus quer usar você para que você seja um instrumento de libertação. Você não pode se acostumar, você não pode se acomodar, você precisa ter a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, porque Deus quer usar você. O crente cheio do Espírito Santo, ele é sensível. Olha que interessante, um outro texto ainda em Atos capítulo 17, versículo de número 16, em Atenas, o texto diz que o espírito de Paulo, ele ficou comovido, Atos capítulo 17, versículo número 16, com a idolatria de Atenas. O espírito dele se comovia, sentia, se incomodava, se perturbava com a idolatria daquele lugar, ao ver ali pessoas idólatras, perdidas, indo em direção ao inferno. Eu pergunto para mim e para você, porque eu estou pregando para você, mas o Espírito Santo falou comigo: e você se incomoda com as pessoas indo para o inferno? E você se incomoda com a corrupção? Você se incomoda com a violência? Você se incomoda com a injustiça? Você se incomoda com a maldade? Meu irmão, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E nós precisamos estar sensíveis, porque Deus quer nos usar para que o nome dele seja exaltado, para que vidas sejam transformadas. E a gente precisa estar sensível. Seja a boca de Deus para alguém perto de você e fala para ele: seja sensível. Então a pomba aponta para isso, para a sensibilidade que eu e você, irmãos, possamos ser cheios do Espírito Santo. E que a gente possa se incomodar, que a gente possa estar sensível, e que a gente possa fazer a diferença, aquilo que nos cabe, que nós possamos fazer, que a gente jamais se acostume com injustiça, com corrupção, com mentira, com pecado, com fofoca, com violência, com inveja, com confusão, mas que nós possamos ser sal, que nós possamos ser luz, que nós possamos fazer a diferença, aonde nós chegarmos, porque somos crentes cheios do Espírito Santo. Segundo lugar, mais um símbolo do Espírito Santo, Efésios capítulo de número 1, versículo 13, a parte B do texto. Efésios capítulo de número 1, versículo 13, a parte B diz assim, ó: e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E tendo nele também crido, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Um dos símbolos do Espírito Santo é o selo. E o selo aponta para quê? O selo aponta para posse. O selo aponta para segurança. O selo aponta para autoridade. O selo aponta para identidade. Um selo impresso em um documento dá validade inquestionável. O crente cheio do Espírito Santo, irmão, ele sabe quem é. O crente cheio do Espírito Santo, ele conhece a sua identidade. O crente cheio do Espírito Santo, ele sabe de quem ele é. Ele é firme, ele é seguro. Não é qualquer um que tira ele do caminho, não é qualquer um que tira ele da rota, não é qualquer um que o amedronta, não é qualquer um que o faz recuar. Não, ele sabe que ele tem o selo do Espírito Santo, a garantia. Ô meu irmão, você é cheio do Espírito Santo. Sabe quem você é? O que está lá em João capítulo de número, versículo de número 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ô meu irmão, você é filho do Deus Altíssimo e Poderoso.
Você tem um pai que te ama, você tem um pai que cuida de você, você tem um pai que a todo tempo, a todo instante, cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida dos teus negócios, cuida dos teus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo com o qual você foi selado, possa marcar você aqui nessa noite, e você saiba que existe um Pai Celestial, que te ama, que não te deixa, que não te abandona, e que está contigo, irmão. Oh, aleluia! Você é filho. Um texto que nós conhecemos, 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9. Porque vocês são geração eleita. Você é filho. Você é geração eleita. Você foi escolhido. Você não é obra do acaso. Você não é fruto de acidente, você não é fruto de probabilidade, você é obra-prima do céu, meu irmão. Ô, meu irmão, eu sempre gosto de dizer isso, meu irmão, o nosso Deus é um Deus que Ele não precisa do tempo, Ele trabalha no tempo, Ele é o Criador do tempo, Ele estabeleceu os tempos, as épocas e as gerações, e você pode ter certeza que se você está vivo hoje, se você está aqui nessa noite, se você está me ouvindo, é porque Deus escolheu você, é porque Ele quer te encher com o Espírito Santo da promessa, é porque Ele quer selar você, porque você é filho, porque você é escolhido, você é geração eleita, e a geração eleita não para desgraça, não para miséria, não para derrota, mas a geração eleita para ser abençoado, para crescer, para vencer, para desenvolver, para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Você é filho, você é geração eleita, você é sacerdócio real. Meu irmão, Deus te criou para você ser sacerdócio real. Não existe barreira. Você pode se achegar diante desse Deus maravilhoso, de coração aberto, e ter relacionamento direto e pessoal com Ele. Você não precisa de intermediário. O intermediário é Jesus Cristo de Nazaré. Você abra sua boca, busque a Deus, exalte a Deus, e Ele te enche do Espírito Santo. Oh, aleluia! É geração eleita, é sacerdócio real, é nação santa. Você foi separado, meu irmão. Deus separou você. Deus escolheu você, como eu já falei, não foi para impureza, não foi para maldade, não foi para violência, não. Você está selado, você está marcado. É como filho, é como geração eleita, é como sacerdócio real, é como nação santa, é como povo adquirido. Meu irmão, nós fomos comprados por bom preço, você sabia disso? A salvação, ela é de graça. A salvação é pela graça, mas não foi de graça. Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Nós somos povo adquirido. A palavra do Senhor nos diz que não foi com ouro, não foi prata, nem foram pedras preciosas, mas nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Você é um povo adquirido. Jesus nos comprou, Jesus nos resgatou, Jesus nos salvou. Nós temos dono. O selo indica isso, irmãos. Nós temos dono. Para mexer comigo e com você, tem que passar por Jeová, irmão. Nem assim não. Ninguém bagunça com crente cheio do Espírito Santo não, irmão. Ninguém faz o que quer com crente cheio do Espírito Santo não, irmão. Eu faço, eu digo, o quê? É só se Deus quiser, é só se Deus permitir, é só se Deus deixar. A minha Bíblia diz que quem é de Cristo, o maligno não lhe toca. Ninguém toca na tua casa, maligno não toca na tua família, meu irmão, não toca no teu filho, não toca na tua filha, não toca no teu casamento, no nome de Jesus. Você tem dono, e saiba disso, porque o crente cheio do Espírito Santo, ele precisa saber disso. Não é qualquer um que vem com a palavra e diz que a tua casa vai ser assim, que a tua casa vai ser assado, que está tudo destruído, que está tudo acabado. Não, você tem um selo do Espírito Santo de Deus na tua vida, você tem dono.
tem alguém que olha por você, tem alguém que cuida de você, tem alguém que está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode ir contra nós, meu irmão. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Saiba quem você é. Você é filho, você é geração eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo adquirido. O crente cheio do Espírito Santo sabe que tem um selo de posse, um selo de segurança, um selo de autoridade para cumprir tudo aquilo que Deus te chamou para fazer. Seja cheio do Espírito Santo e você vai cumprir a sua missão. Seja cheio do Espírito Santo e você vai cumprir o seu propósito. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais seguros e firmes nós vamos estar no cumprimento do nosso propósito e da nossa missão. Pode se levantar quem quiser se levantar, mas quando a gente sabe que está cheio do Espírito Santo, que nós estamos marcados, que nós estamos selados, ninguém nos tira do caminho, ninguém nos tira da rota. Jesus, ele enfrentou o diabo e Jesus estava cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículos número 1 diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto, foi tentado, mas Jesus venceu. E nós, eu e você, cheios do Espírito Santo, podemos ser tentados. Pode ter oposição, pode ter resistência, pode ter obstáculo, mas nós sabemos quem somos, nós sabemos de quem somos, nós sabemos o nosso propósito, e cheios do Espírito Santo, nós vamos vencer no nome de Jesus. Diga para quem está perto de você: você foi selado com o Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, ele é sensível. O crente cheio do Espírito Santo, ele é firme. O crente cheio do Espírito Santo, caminhando aqui para o final já. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19 diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração das vistas aos cegos, a pôr liberdade aos oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Aqui está apontando para mais um símbolo do Espírito Santo, que é o óleo da unção. O Espírito do Senhor me ungiu. A unção, o derramamento do óleo. E quando a gente olha para o símbolo do azeite, falando a respeito do Espírito Santo, o que a gente pode aprender? Um crente cheio do Espírito Santo, o crente cheio do azeite. O que o texto está dizendo falando de Jesus? Ele foi ungido para quê? Para evangelizar os pobres. Ele foi ungido para quê? Para curar os quebrantados de coração. Ele foi ungido para quê? Para pregar liberdade aos cativos. Ele foi ungido para quê? Para restaurar a vista dos cegos. Ele foi ungido para quê? Para pôr em liberdade os oprimidos. Ele foi ungido para quê? Para anunciar o ano aceitável do Senhor. Sabe o que o azeite fala, irmãos? O azeite fala que o crente cheio do Espírito Santo, ele é útil. Ele tem utilidade. Uma das grandes características do azeite são as suas múltiplas aplicações. O azeite, ele tem múltiplas aplicações. O azeite, ele é útil. O crente cheio do Espírito Santo não é um inútil. O crente cheio do Espírito Santo não é alguém parado, não é alguém inerte. O crente cheio do Espírito Santo é útil, é alguém que trabalha, é alguém que ajuda, é alguém que estende a mão, é alguém que prega o Evangelho, é alguém que é sal, é alguém que é luz, é alguém que faz a diferença. O crente cheio do Espírito Santo tem que ter utilidade, irmão. Você é cheio do Espírito Santo para quê? Para ficar parado, para ficar escondido, como diz o nosso pastor, para ficar alisando o banco? Não, Deus te chamou, você está vivo. Eu sempre digo aqui, tem alguém vivo aí? Tem alguém vivo? Você está vivo? Deus te escolheu e tem plano para a sua vida, tem propósito para a sua vida, tem uma missão para você, tem alguma coisa para você realizar, tem alguma coisa para você trabalhar, tem alguma coisa para você se envolver. Meu irmão, crente cheio do Espírito Santo
é útil. O azeite, ele alimenta, o azeite, ele ilumina, o azeite era para curar as enfermidades, o azeite, ele servia para limpeza, o azeite, ele servia na unção. Ah, meu irmão, você pode ter certeza que Deus te deu dom, Deus te deu talento, Deus te deu habilidade, Deus te deu inteligência, é para você servir, é para você ajudar, é para você cooperar, é para você trabalhar, é para você se envolver na obra do Senhor. Seja útil. Ah, pastor, mas... Meu irmão, eu sempre digo aqui, sempre vai ter mais trabalho que trabalhador. Sempre vai ter mais trabalho que trabalhador. Foi Jesus que falou, e acho que com Jesus não dá para discutir. O que ele falou? A seara é o quê? E poucos são o quê? Vai discutir com ele? Sempre vai ter mais trabalho que trabalhador. O problema é que muitas vezes as pessoas querem posição, querem título, querem holofote, querem destaque, mas crente cheio do Espírito Santo não está procurando título, crente cheio do Espírito Santo não está procurando holofote, crente cheio do Espírito Santo quer fazer a obra do Senhor. Aonde tem vaga, aonde tiver lugar, aonde tiver demanda, porque isso precisa ser o nosso intento, meu irmão. Aonde tiver demanda, aonde tiver lugar, aonde tiver trabalho, aonde tiver oportunidade, é ali que Deus vai te usar, é ali que Deus vai te levantar, é ali que Deus vai trabalhar os seus dons, é ali que Deus vai trabalhar os seus talentos. E pode ficar tranquilo, porque o que Deus tem para você, ninguém vai tomar e ninguém vai roubar. Na hora certa, Deus coloca alguém olhando, na hora certa, Deus move céu, Deus move terra, Deus move circunstâncias, Deus faz o que Ele tiver que fazer, mas você precisa agir, você precisa atuar, você precisa se colocar à disposição. Meu irmão, é o que eu já falei aqui na igreja, nós não servimos para ser visto. Vou repetir, nós não servimos para ser visto, mas nós precisamos nos colocar à vista para servir. Não adianta ficar escondido, Deus não te chamou para ficar escondido. Jesus falou que a gente não pega a luz, não pegava o candeeiro e jogava debaixo da cama não, a gente coloca no alto para ver. Então você tem dom, você tem talento, você tem habilidade, se coloque à disposição para trabalhar, porque Deus quer te usar, Deus quer glorificar o nome dEle através da sua vida. Seja útil. Fala para quem está perto de você, seja útil. E eu quero terminar. O crente cheio do Espírito Santo, eu falei da pomba, é sensível. O crente cheio do Espírito Santo, eu falei do selo, é firme. Ele sabe quem é. Ele sabe de quem ele é. Ele sabe que existe um Deus que está com ele, que o chamou para um propósito. O crente cheio do Espírito Santo, eu falei do azeite, você tem utilidade, Deus te chamou, Deus te escolheu, não é para ficar parado, não é para ficar inerte, Deus te ungiu. Jesus aqui já dá o exemplo. Vamos pregar o evangelho, vamos impor as mãos, vamos curar, vamos pregar libertação, vamos restaurar a vida dos cegos, vamos pôr liberdade de oprimido, vamos anunciar o ano aceitável do Senhor, vamos agir, vamos trabalhar. E eu quero terminar com Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo número 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo, irmão. E o fogo aponta para quê? O fogo aponta para a intensidade, o fogo aponta para a força, o fogo aponta para a ousadia, o fogo aponta para entusiasmo, o fogo aponta para coragem, o fogo aponta para poder. Como é que é esse crente cheio do Espírito Santo medroso? Crente cheio do Espírito Santo covarde? Crente cheio do Espírito Santo que não prega, crente cheio do Espírito Santo que não testemunha, crente cheio do Espírito Santo que foge? Não, Deus te trouxe aqui hoje para lembrar para você que um dos símbolos do Espírito Santo é fogo, e é esse fogo que vai te queimar, é esse fogo que vai arder no seu coração, é esse fogo que vai incendiar você. E eu fiz questão de ler o dia de Pentecoste, porque quem pregou no dia de Pentecoste, irmão? Quem é que se levantou e pregou com autoridade? Foi Pedro. E você conhece
a história de Pedro. Pedro, aquele que sempre foi alguém que se antecipava, aquele que sempre foi alguém que tomava uma atitude, mas que um dia se acovardou, mas que um dia virou o rosto, mas que um dia se distanciou, mas que um dia cedeu à pressão. Mas esse mesmo Pedro, que teve medo de testemunhar para uma criada, que teve medo de testemunhar para alguns poucos homens, quando ele é cheio do Espírito Santo, pode me ajudar aqui, varão? Quando ele é cheio do Espírito Santo, não eram um, não foram dois, nem foram três. Versículo 6 diz: e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. Uma multidão. Porque no versículo 5 diz que ali habitavam judeus, varões religiosos de todas as nações, gente do mundo inteiro. Gente da Mesopotâmia, gente da Judéia, gente da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito. Era a multidão. Mas Pedro agora estava cheio do Espírito Santo. O texto que nós lemos, quando eles estavam reunidos ali naquele lugar, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda aquela casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousaram sobre eles, e eles foram cheios. E o apóstolo Pedro, que lá atrás havia se acovardado, que lá atrás havia temido, que lá atrás havia fugido, que lá atrás não queriam se identificar com aqueles que eram de Cristo, agora cheio do Espírito Santo, ele se levanta. E nós lemos aí, eu fiz questão de ler, tinha gente dizendo que eram porque eles estavam cheios de mosto, porque tinham bebido. Então tinha gente ali que era incrédulo, tinha gente ali que não acreditava em nada, tinha gente ali que estava resistindo, tinha gente ali que era oposição. Mas Pedro agora estava cheio do Espírito Santo. Pedro agora não estava nem aí se tinha gente para rejeitar, se tinha gente para olhar, se tinha gente para criticar, se tinha gente para se opor. Ele está cheio do Espírito Santo. Ele tem um fogo queimando no seu coração, ele tem um fogo que arde no seu coração. Pedro está incendiado, e ele começa a pregar, e ele começa a falar, e ele começa a compartilhar, e ele começa a dizer: ei, não tem ninguém bêbado aqui não. O que está acontecendo é o que o profeta Joel profetizou: do meu Espírito eu vou derramar sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Ô meu irmão, que esse fogo possa queimar na minha e na sua vida, que esse fogo possa arder na minha e na sua vida. Quem sabe tem alguém aqui, quem sabe você está meio xoxo, quem sabe já tem tempo que você não sente esse fogo arder, já não sente esse fogo queimar. Quem sabe já tem tempo que você não fala em língua estranha. Hoje à noite desse fogo arder novamente na autoridade do nome de Jesus. Porque eu, como falei aqui, revestimento de poder não é trivial não, revestimento de poder não é qualquer coisa não. Deus quer revestir você de poder e de autoridade, para você pregar o Evangelho, para você fazer a diferença lá na sua casa, lá na sua família, lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, aonde você colocar a planta do teu pé. Eu quero crer no nome de Jesus. Aonde de repente você vai fugir, você já fugiu, a partir de hoje você não foge nunca mais. Aonde de repente você já se escondeu, a partir de hoje você não se esconde nunca mais. Porque Deus te chamou para ser cheio do Espírito Santo.
E o Espírito Santo é fogo, ele queima você, ele te dá poder, ele te dá autoridade, ele te dá força, ele te dá coragem, ele te dá ousadia para você testemunhar. Para quando chegar alguém enfermo, você não vai chamar o pastor, não, é você que vai orar pelo enfermo. Está alguém perturbado por espíritos malignos, você não vai chamar a irmã de oração, não, é você que vai orar e vai expulsar esse demônio no nome de Jesus. Tem alguém ridicularizando você ou brincando com você. Você não vai se intimidar e nem se acovardar, mas você vai se levantar com poder e com autoridade. E o Senhor vai te usar. E eu quero declarar o que está lá em Levítico 6,12. E a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Você pode ficar de pé comigo no seu lugar? Eu quero fazer uma oração aqui, antes de nós participarmos da ceia.